E Família Giani, da nossa família para sua família. 10 horas da manhã, 1 minuto. Excelente quarta-feira, bom início do mês de outubro e obrigado pela sua companhia nesta manhã quente em Campinas. Eu, Heitor Fredo, agradeço a você que está conosco pelo FM 85.7 e a você que nos ouve pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos chegando com o Manhã Bandeirantes, a sua companhia, a sua fonte de informação do que acontece em Campinas, região metropolitana, o seu espaço para o comentário não apenas dos nossos assuntos, mas dos destaques nacionais e internacionais que a gente vai repercutir também os temas que mexem com o nosso dia a dia. Um grande abraço a você que está conosco pelo aplicativo Band Play. Todas as rádios do Grupo Bandeirantes de Comunicação na palma da sua mão e também o nosso conteúdo da Band TV, a hora que você quiser, de onde você estiver. Inclusive dá para acompanhar os programas da Band Campinas de qualquer parte do Brasil. Band Play você baixa gratuitamente e tem esses e outros conteúdos na palma da sua mão. Um grande abraço a você que nos acompanha também pelo portal bandmulti.com.br. O portal Bandmulti que 24 horas por dia leva informação para você e tem a aba ao vivo. Clicou, acompanhou de perto o que acontece com o Brasil e o mundo. Para você que gosta do rádio mais moderno, rádio com imagens, com os nossos bastidores, já iniciamos a nossa transmissão em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai clicar ali no YouTube, deve estar nossa área, mas é o nosso Manhã Bandeirantes que está chegando e até às 11h30 da manhã vai ser a sua companhia na programação da Rádio Bandeirantes. O Nossa Área chega na sequência, com o timaço de Carlos Batista a partir das 11h30 da manhã. A programação da Rádio Bandeirantes também é um meio de informar você que nos dá carona pelas ruas e estradas de como está o seu caminho, de qual será o melhor destino para você. E para quem está neste momento nos dando carona pelo FM 85.7, as informações de trânsito a partir de agora para você com novidade na rodovia Anhanguera. Adivinha? Tem congestionamento no trecho que passa por Jundiaí para o motorista que segue sentido capital paulista. Do quilômetro 62 ao quilômetro 60, trânsito carregado no trecho passando por Jundiaí, fazendo com que a melhor opção nesse instante para a cidade de São Paulo seja a rodovia dos Bandeirantes. Sentido contrário, para quem chega a Campinas, pista sentido interior, em boas condições. E com o trânsito fluindo bem, não há nenhuma informação sobre carros quebrados, sobre acidente, nenhuma intercorrência agora no sistema Anhanguera Bandeirantes. O mesmo vale para a rodovia Santos Dumont, o motorista só diminui a velocidade quando chega a Campinas pelo excesso de veículos na Avenida Prestes Maia. No sentido Indaiatuba, o motorista faz boa viagem. Já no corredor Dom Pedro I, mais cedo, um caminhão entrou em pane elétrica, ocupando a faixa da direita no anel viário Magalhães Teixeira. O motorista que segue sentido rodovia Dom Pedro I ainda encontra trânsito lento. A partir ali da Sanasa, daquele reservatório que fica da Sanasa, às margens da Magalhães Teixeira do anel viário. As faixas foram liberadas há cerca de 30 minutos. O caminhão está no acostamento, trânsito vai fluindo melhor, mas ainda há um pequeno reflexo de lentidão. Na rodovia Dom Pedro I, nesse momento, o trânsito não apresenta problemas. Pouquinho de lentidão para quem está chegando a Dom Pedro, saindo da rodovia Anhanguera, mas por excesso de veículos. Hoje um acidente já foi registrado no quilômetro 66 da rodovia Engenheiro Constâncio Sintra, trecho que passa por Jundiaí. A faixa da direita e o acostamento precisaram ser interditados e já houve a liberação também por conta do atendimento que acontece no acostamento. É uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão, na verdade uma motocicleta que ficou ali embaixo do caminhão. Não há informações sobre feridos,
mas o atendimento foi feito pela equipe concessionária e o motociclista levado ao hospital mais próximo. A você que está também pelas ruas e avenidas da cidade de Campinas, informação que chega nesse momento de um atropelamento que aconteceu na manhã de hoje na Avenida John Boy Dunlop. Um homem em situação de rua foi atingido por um carro de passeio. A Guarda Municipal atende essa ocorrência. O motorista envolvido relatou que a vítima teria se lançado na frente de outros veículos momentos antes e acabou colidindo com o carro dele. Outros motoristas conseguiram desviar desse rapaz. O SAMU foi acionado e a vítima deu entrada no hospital da PUC Campinas. Ainda não há atualização sobre o estado de saúde que ele chegou. Chegou com vida. A INDEC está no local, a faixa da direita foi canalizada para o atendimento da ocorrência e o trânsito segue neste momento sem complicações. Avenida John Boy Dunlop, portanto, registrando esse acidente na manhã desta quarta-feira. Já na noite de ontem, teve perseguição e prisão com o motorista de uma BMW. Ele conseguiu fugir algemado da delegacia. Presta atenção nessa história. Havia sido detido, num primeiro momento, e autuado por tráfico de drogas. Estava numa sala que é reservada para audiência de custódia. Algemado, escapou a pé e foi recapturado cerca de 500 metros depois. Vamos à história completa. Ele foi preso primeiro porque estava com essa BMW dirigindo em alta velocidade na região do Jardim Rocim. Houve perseguição, ele foi detido na Avenida Nelson Ferreira de Souza e durante a abordagem, em que ele resistiu ao trabalho policial, foram feitos xingamentos, ameaças, diz que pertencia a uma facção criminosa, fizeram a revista no carro e encontraram 134 porções de maconha, 292 pinos de cocaína e 82 pedras de crack. Estava tudo escondido embaixo do banco do motorista. Todas as drogas embaladas individualmente. O carro também apresentava algumas irregularidades, fora a resistência à prisão, o desacato e a direção perigosa. Então é aquele famoso passeio pelo Código Penal. Foi levado para a delegacia e conseguiu fugir algemado. Não foi muito longe. 500 metros depois ele foi recapturado, mas teve tempo de danificar uma das viaturas policiais e ferir um agente que teve lesões na mão. Ele agora responde por tráfico, resistência, desacato, desobediência, dano ao patrimônio público e passa hoje por audiência de custódia. Claro que devidamente monitorado e, de preferência, com mais proteção ainda para a sociedade, além das algemas. 10h09. A gente traz agora para você uma informação que promete melhorar o sistema de atendimento público dos órgãos federais. O governo federal lançou em Campinas o projeto Inspire, Inteligência Artificial no Serviço Público com Inovação, Responsabilidade e Ética. Traduzindo tudo isso, o que é o Inspire? Usar a inteligência artificial para oferecer serviços públicos personalizados a partir de uma integração de dados sociais, como o cadastro único, o dado de saúde ou de educação. O investimento de 390 milhões de reais numa parceria do governo federal com o CPQD, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações. Uma infraestrutura está sendo montada dedicada a esse grupo de trabalho com cerca de 200 profissionais, além da contratação de universidades parceiras. O objetivo é, por exemplo, catalogar os dados para que cada pessoa tenha uma comunicação mais ágil com os serviços do governo federal pela plataforma Gov. Esse foi um dos assuntos que nós conversamos nesta quarta-feira com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O programa Manhã Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes Campinas, nós fomos convidados para participar dessa que é uma entrevista coletiva com rádios de todo o Brasil
em que os ministros têm a oportunidade de falar também sobre diferentes assuntos. Além da parceria entre a pasta do governo federal, o Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, também falamos a respeito do Enem dos concursos. Nesse final de semana acontece a segunda edição do CNU, o Concurso Nacional Unificado. Edição que contará com a participação de 761 mil inscritos e acontece domingo em 228 cidades. Campinas tem 4 locais para aplicação de provas. Outras cidades da região também têm suas sedes. O estado com o maior número de inscritos é o Rio de Janeiro. São Paulo é só o terceiro nessa lista. São 77 mil inscritos por aqui. O chamado Enem dos concursos oferece nessa edição 3.652 vagas em 32 órgãos da administração pública federal, incluindo o INSS, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, a Ancine, Agência Nacional do Cinema, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Ministério da Fazenda, Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, que é justamente o nosso assunto a partir de agora. Nós vamos compartilhar com você os trechos da entrevista da ministra Esther Dweck, nossas oportunidades de perguntar também a respeito de assuntos ligados a Campinas e tirar as dúvidas de quem vai fazer o Concurso Nacional Público Unificado, o Enem dos concursos, no próximo domingo, com algumas dicas práticas para o candidato já ficar atento. Chegar cedo, né? Cedo que horas? O que é cedo? Vamos lá. A prova é 13h, mas os portões abrem 11h30 e fecham 12h30. Né? Então a gente não quer Indiana Jones. Eu sempre falo, lembra, não é nem que a pessoa correndo passar embaixo. Não façam isso, por favor. Então cheguem cedo, a partir de 11h30. Os portões vão fechar 12h30 para dar tempo de alocar todo mundo nas salas direitinho. Então é muito importante chegar cedo, levar canetas, preta ou azul. Esse ano pode ser azul também. Né, e levar seu documento de identificação e, se possível, quem puder, imprimir também aquele cartãozinho de local de prova. E muito importante, conferir o endereço do local de prova, para não chegar no lugar errado. Isso é muito importante. Então, o pessoal, né, se concentrar aí, chegar bem tranquilo, né, de preferência levar água também, às vezes é importante. E a prova esse ano é só de tarde, então é mais tranquila do que ano passado, que foi o dia inteiro. Né? Então, acho que isso vai ajudar as pessoas a poderem fazer com mais tranquilidade também a prova. Hoje, o Bom Dia Ministra está com a ministra da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Ministra, vamos seguir, vamos embora lá para Campinas, vamos à Rádio Bandeirantes, porque o Heitor Fredo também está com a gente. Oi, Heitor, bem-vindo, bom dia para você. Muito obrigado, bom dia, Karine, bom dia, ministra, a todos que acompanham a gente. Ministra, ontem foi anunciada uma parceria do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos com o CPQD aqui em Campinas. É o projeto Inspire, que promete utilizar a inteligência artificial para melhorar o serviço público e o atendimento à população. Gostaria que a senhora explicasse um pouco sobre essa parceria e em quanto tempo o brasileiro vai conseguir sentir essa diferença também nos serviços públicos. Bom dia, Heitor. Eu ia a Campinas ontem, infelizmente tive que desmarcar a minha ida justamente para o lançamento dessa nossa iniciativa. Né, e dizer que é uma parceria também com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, porque ele é um recurso do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, né, para a gente poder usar a inteligência artificial. Então, é um projeto de inovação, de uso de inteligência artificial para melhorar os serviços públicos e focado muito na integração dos dados. Né, o presidente Lula, ele, desde o primeiro ano, ele me cobrou que a gente cria a base de dados do Brasil. Vocês vão lembrar que em 2023 o presidente Lula encomendou aos nossos cientistas um plano brasileiro de inteligência artificial. Né? O Conselho de Ciência e Tecnologia fez uma proposta para o presidente desse plano e um dos eixos é a inteligência artificial em serviços públicos. E o Ministério da Gestão é responsável por esse eixo e a gente, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, então propôs um projeto grande, né, que vão ter recursos aí durante 4 ou 5 anos, né, mas com um quarto já vai ser executado esse ano. E a maneira como o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia funciona
de desenvolvimento de ciência e tecnologia, você precisa ter um parceiro de um instituto científico tecnológico. E a gente escolheu o CPQD aí de Campinas, que é, né, com toda a sua experiência e sua capacidade para ser o nosso parceiro nisso. E o projeto foi ontem meio que formalmente lançado, né? A ministra Luciana estava aí, o presidente da FINEP, estava o secretário de Governo Digital do Ministério, que é o Rogério Mascarenhas. E a gente está muito feliz com esse projeto e acho que a gente vai conseguir avançar muito nessa integração de base de dados que permite que a gente possa ter o que a gente chama um governo para cada pessoa. E a gente possa saber a necessidade de cada pessoa no Brasil, o que ela precisa dos serviços públicos e entregar de forma mais séria e mais ágil, e a gente possa melhorar, então, nossa capacidade de prestar serviço. Vamos dar um exemplo prático da inteligência artificial no serviço público? Posso dar um exemplo bem prático que não está dentro desse projeto, mas que as pessoas vão sentir facilmente. Um deles é detecção de área de desmatamento. A gente tem, por comparação de imagem, a gente consegue ver onde está acontecendo. Esse é um exemplo muito claro, muito simples. A gente tem feito, acho que a gente tem avançado bastante nisso, vários ministérios estão avançando, e a gente percebe que o uso da inteligência artificial de forma muito responsável, a gente tem discutido muita ética do uso de inteligência artificial, tem que ter sempre revisão humana, não pode deixar a máquina tomar a decisão sozinha, mas a gente tem certeza que isso vai ganhar um ganho de produtividade gigantesco para o Serviço Público Federal. Ministra, ano passado o concurso nacional unificado ele ficou conhecido e foi divulgado como o Enem dos concursos. Esse ano esse termo, esse apelido não tem sido utilizado. É uma mudança estratégica de comunicação? Não, na verdade, eu sempre falei isso, Heitor, a gente adorou esse apelido, tá? A gente não tem nada contra o apelido, a gente gosta. E aconteceu uma coisa interessante, que vai ter esse ano a prova unificada docente, né? E aí chamaram de CPNU dos docentes. Então a gente viu que, né, a gente era o Enem dos concursos e a prova docente virou o CPNU dos docentes, concurso unificado dos docentes. E a gente viu que eu acho que o Estado, se eu não me engano, teve algum Estado recente para Pernambuco, agora eu me confundi, posso estar me confundindo, lançou um concurso unificado. Teve alguma área do judiciário que também fez um concurso unificado. Então a gente começou a perceber que a lógica pegou. Né? Até teve a pergunta sobre a reforma administrativa. Quando eu participei de um debate na Câmara, o representante do CONSAD, o que os estados estavam pedindo aos municípios eram que possam participar do CPNU e possam aproveitar toda a logística para fazer também provas para os estados, para os municípios, e é algo que a gente gostaria muito de avançar numa integração maior com os estados e municípios. Mas a gente não tem nada contra o apelido, a gente pode continuar chamando. É claro, como é um nome fantasia, né, o nome formal é Concurso Público Nacional Unificado. E acho que o próprio conhecimento dele foi tornando o nome mais utilizado, o nome próprio, digamos assim, e não o apelido. Mas não temos nada contra o Enem de concurso, temos muito orgulho, aliás, porque foi inspirado no Enem que foi pensado realmente essa prova. Essa ministra Esther Dweck, da pasta de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, edição de hoje do programa Bom Dia Ministra, organizada pelo Governo Federal, esse programa organizado pelo Governo Federal, com a apresentação da jornalista Karine Mello, segunda voz feminina que você ouviu também nesta entrevista, que nós fomos convidados a participar, tendo a oportunidade, portanto, de entender um pouco mais dessa parceria junto ao CPQD aqui em Campinas e falando sobre o Concurso Nacional Unificado com as provas realizadas no próximo domingo. Então, atenção a você que vai participar do Concurso Nacional Unificado. A prova marcada para este dia 5, domingo dia 5. Dia 5, a diferença no horário pelo tempo da prova. Quem for fazer o concurso para cargos de nível superior, a prova começa 1 da tarde, termina às 6 horas da noite. Para quem for fazer de nível intermediário, a prova também começa 1 da tarde, mas o tempo limite é até às 4h30. Os portões de todos os locais de aplicação vão ser fechados 30 minutos antes do início das provas, ou seja, 12h30, pelo horário de Brasília, já estará o portão fechado e assim você pode também se antecipar, se programar, se você inscrito estiver nesse concurso que tem como base organizadora a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca responsável pela organização do certame, e o site da FGV, onde está o cartão de consulta de inscrição da prova, para que você
chegue antecipadamente e não perca o local, o horário e não perca essa oportunidade também. Aqui na região metropolitana de Campinas, 228 municípios ao todo vão fazer no Brasil, mas aqui no dia 5 de outubro também tem na cidade de Campinas 4 locais de provas e outros municípios aqui da região também estão com espaço. Geralmente são universidades, é muito parecido com o mesmo modelo do Enem, com o mesmo modelo do vestibular. Até por isso questionei a ministra, porque no ano passado venderam como o Enem dos concursos. Esse ano a própria publicidade oficial não está utilizando esse termo, mas a princípio não muda muito a prova em relação ao que foi também no ano passado. Onde é que vai ter prova aqui em Campinas? São 5 cidades na região metropolitana: Campinas, Hortolândia, Paulínia, Valinhos e Vinhedo. Às 10 horas e 21 minutos, ontem o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp realizou uma entrevista coletiva afirmando que o Brasil não possui estoque suficiente de antídotos para tratar casos de intoxicação por metanol. Segundo o governo do estado de São Paulo, já foram confirmadas 20 pessoas intoxicadas, com 5 mortes. A repórter Lucimeire Ramalho esteve por lá, acompanhou essa entrevista do Ciatox, conversou com o coordenador do centro, Dr. Fábio Bucaretti, que destacou que não é comum encontrar bebidas adulteradas com metanol, mas esse fenômeno novo está sendo observado. Ela também conversou com médicos para entender qual é o estrago no corpo humano, qual o caminho que o metanol faz para resultar em lesões graves como a que estamos acontecendo e como estamos acompanhando e, infelizmente, alguns casos chegando à morte. Vamos acompanhar a reportagem da Lucimeire Ramalho aqui no Manhã Bandeirantes. Desde 1º de setembro, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Unicamp, o Ciatox, já recebeu 9 amostras de sangue e urina para análises. Todas foram confirmadas para intoxicação por metanol, produto químico nocivo ao organismo que estava misturado a bebidas alcoólicas falsificadas e que foram consumidas. Dos 9 pacientes investigados, 2 morreram. A intoxicação por bebida adulterada não é comum no Brasil. Então, diferente de outros países, a gente não costumava ver. Nós alertamos em 2023 acerca dos casos de metanol por ingestão de bebidas que eram misturadas com álcool de bomba de combustível, contendo metanol. Os casos de intoxicação por metanol, que começaram a ser registrados em várias cidades do estado de São Paulo, acenderam um alerta para as autoridades em saúde. De acordo com o governo estadual, já são 20 pessoas intoxicadas, com 5 mortes. Elas apresentaram vários sintomas, como alteração da consciência, tontura, vômito, cólica e vista turva. Sintomas que podem aparecer de 10 a 12 horas após a ingestão da bebida adulterada. O metanol é um produto altamente tóxico, mesmo em pequenas quantidades. Depois de ser ingerido, ele é metabolizado no fígado e gera outros ácidos que podem atingir a medula, o cérebro e deixar a pessoa cega. Pode causar ainda a falência múltipla de órgãos, levando à morte. Aqui no Brasil, o medicamento para tratar um paciente com intoxicação por metanol é o álcool absoluto. Ele é aplicado na veia do paciente para atrasar a transformação do metanol em ácido fórmico, que é altamente prejudicial ao organismo. Então, se a gente usa o álcool, a gente evita a formação do ácido fórmico, com isso a gente ganha tempo para que o metanol vá sendo eliminado ou retirado através da hemodiálise. O medicamento mais indicado para o tratamento da intoxicação por metanol é o Fomepizol, que não tem no Brasil e precisa ser importado. A diferença dele para o álcool absoluto, aplicado atualmente nos pacientes, está na facilidade do uso e na eficiência do resultado. A importância da importação desse antídoto já vem sendo levantada pelos representantes do Ciatox desde 2023. Isso tem que ser uma urgência do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, de realmente ter estoques de Fomepizol para tratamento desses pacientes. 10 horas da manhã, 25 minutos. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto também. Quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua participação pelo nosso WhatsApp 19 97102 1493.
E a gente vai trazer também os dados mais atualizados, tanto de investigação policial, sobre endereços que estão cada vez mais na mira da polícia, como fábricas clandestinas de bebidas, e também do ponto de vista de saúde, com os dados mais recentes aqui do estado de São Paulo, que é onde se concentram os casos confirmados até aqui. 10h25, outubro começando, mais um dia de temperaturas altas e o calor promete marcar presença ao longo de todo esse mês, o 10º mês do ano de 2025. 28 graus marcam os termômetros do Cepagre neste momento, num dia em que a mínima em Campinas até aqui foi de 18 graus. Se a gente chegar a 18, mais baixo do que isso, só lá no final da noite, começo da madrugada, se chegar. Porque a tendência é que a temperatura suba num dia com poucas nuvens no céu, vento fraquinho, é só um soprinho de 5 km por hora e a umidade relativa do ar em 40%. Nath Luquezzi. Pelo jeito, hoje teremos aquela sensação de um forninho quando estivermos lá nas ruas de Campinas. Bom dia para você. Bom dia, Heitor. Bom dia aos ouvintes. Pois é, mas vamos começar fazendo um balanço do mês de setembro, o mês que passou, né? Porque a gente teve um mês com temperaturas acima da média histórica e chuvas abaixo do esperado na região, com apenas um dia de chuvas significativas. Mas e outubro, né? Como será que ele começa? Como o Heitor bem mencionou, o primeiro dia do mês já será marcado pelo calor extremo, com grandes chances de índices baixíssimos de umidade e riscos de insolação e desidratação. Ontem, inclusive, Campinas registrou um calor perto do recorde do ano no dia de ontem, com termômetros marcando, os termômetros de rua, chegando a marcar 40 graus. E podemos esperar mais calor para essa semana. Então hoje será um dia bem quente, predomínio de sol, pode existir a passagem de nuvens mais altas, mas claro, sem previsão de chuvas até o momento. A umidade relativa do ar segue com alerta, então podendo chegar em até 20%, sendo importante redobrar os cuidados quanto à hidratação, principalmente com os mais vulneráveis, crianças, idosos. Amanhã, as temperaturas máximas diminuem um pouquinho em relação aos últimos dias e as chances de chuva aumentam. Então, a máxima para amanhã deve ser de 30 graus de máxima, sol com pancadas de chuva pela manhã, muitas nuvens à tarde, mas à noite o tempo já volta a ficar firme e teremos uma sexta-feira também de bastante calor. Mas é claro que até lá eu sigo atualizando vocês. Para amanhã é bom já se programar e levar o guarda-chuva logo pela manhã. Um rápido intervalo, na volta o Manhã Bandeirantes segue com os assuntos desta quarta-feira. Nós vamos falar sobre a mudança da lei em relação ao salário maternidade e a licença para as mamães ficarem mais tempo em casa com os bebês recém-nascidos. A gente vai entender como isso funciona do ponto de vista do trabalhador, do ponto de vista do empresário, em instantes aqui na RB. Manhã Bandeirantes. TC Arte, móveis e decoração. Há quase 40 anos, inovando o design de interiores e fabricando móveis únicos, surpreendentes e feitos à mão. A TC Arte é especialista em móveis planejados, peças exclusivas e presentes autênticos. Quer se inspirar e deixar a sua casa com personalidade? Então vem para o showroom da TC Arte, em Campinas e Paulínia. Se você prefere móveis de alto padrão, então você prefere tcarte.com. Acesse. Seu almoço merece mais do que pressa, merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani você encontra o almoço executivo perfeito, pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Sente o peso.
RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente, com uma diferença. A distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Sente o peso. RT Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10h33, de volta com o nosso Manhã Bandeirantes pela Rádio Bandeirantes Campinas. O presidente Lula sancionou no início dessa semana um projeto que altera a CLT para aumentar em até 120 dias a licença maternidade após a alta hospitalar da mãe e do recém-nascido. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional nesse último mês de setembro, prevê que em casos de internações que superem 2 semanas, as mães tenham direito à extensão da licença por até 120 dias, descontando-se o tempo já retirado antes do parto. Ou seja, se a mulher tiver entrado em licença maternidade 2 semanas antes do parto, ela teria direito ao tempo remanescente. Vamos entender um pouco mais sobre essa nova lei com o doutor Lúcio de las Casas, advogado, coordenador da área trabalhista do escritório Marcelo Tostes Advogados. Doutor Lúcio, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Heitor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes de Campinas. Em nome do escritório Marcelo Tostes, eu agradeço a oportunidade e o espaço.
Essa lei já passa a valer a partir do momento da sanção do presidente ou ainda há um prazo para adaptação? Ela está vigente desde ontem. Ontem foi a publicação dela. E como fica a preparação, por exemplo, para quem já está no processo de licença maternidade, para quem já tem um prazo que está correndo? Essa lei também passa a valer ou vale a regra antiga? Não, essa lei ela tem a vigência imediata. Então, se a família hoje, né, se a mãe tiver já internada ou a criança tiver internado, né, e superar essas 2 semanas, ela já pode requerer essa extensão da licença maternidade. E como fica a nova regra para o salário maternidade, doutor? Da mesma forma que a licença maternidade, o salário maternidade também vai ser pago por um período maior. Então, durante o período que ela tiver de licença maternidade, ela vai receber o salário maternidade. Nath Luquezzi, nós estamos conversando com o Dr. Lúcio de las Casas, advogado trabalhista, e que tira todas as nossas dúvidas sobre essa nova lei sancionada referente à licença e salário maternidade. Bom dia, doutor. E quais que são os impactos diretos para os empregadores em termos de custos, de obrigações adicionais? Como que o empregador pode se preparar para isso também? Bom dia, Nath. Em relação aos custos, a gente não tem muita mudança, né, já que o salário maternidade é pago pelo INSS. O que realmente vai mudar é a rotina das empresas. Elas vão precisar se organizar para lidar com essas licenças mais prolongadas, né? Então, elas vão ter que planejar melhor as substituições das funcionárias, né? Elas vão precisar de realizar treinamento de outros funcionários para substituição dessas funcionárias. Enfim, é uma questão de organização mesmo. Existem muitos casos de mães que entram na justiça, que entram com processos pelo não cumprimento do prazo, já com as regras antigas, doutor? Existe sim, né? Essa decisão, essa alteração da lei, ela vem muito de uma decisão do STF, né? Então, essas ações estavam causando ali uma certa desequilíbrio, né? Então a lei veio para trazer esse equilíbrio e garantir a todas as trabalhadoras o mesmo direito. Muda alguma coisa para trabalhadoras autônomas, quem é MEI também tem esse direito? Alguma coisa muda nesse caso ou não? A lei, na realidade, ela é mais voltada para os trabalhadores seletistas, né? As trabalhadoras que têm carteira assinada. Mas as MEIs e as trabalhadoras autônomas também têm direito. Mas elas precisam estar fazendo o recolhimento da contribuição previdenciária para que elas tenham esse direito. Pelo que Quem ficou de fora, né, dessa lei são as servidoras públicas estatutárias, né? Então elas têm regime próprio, né, a depender aí do órgão que elas estão ligadas, né? Então elas não têm o direito dessa lei. Pelo que o senhor acompanhou, doutor, houve algum tipo de resistência no Congresso ou pressão no governo federal para que a lei não fosse sancionada? Não, eu acho que pelo contrário, né? Essa é uma lei que fortalece bastante a Constituição, né, que prevê a garantia à maternidade, né? Então eu acho que era de fato um objetivo geral. Doutor, e é uma preocupação de nós, mulheres, né, principalmente mulheres em idade fértil, do impacto na contratação. Você acha que essa lei, de alguma maneira, possa impactar na contratação dessas mulheres em idade fértil, aumentando essa discriminação no mercado de trabalho, ou você acha que isso só vem mesmo para o benefício? Não, eu acredito que só vem para o benefício, né? Eu acho que esse pensamento é um pensamento antigo, né? As empresas hoje têm políticas, né, elas valorizam as mães, né, elas têm ali uma assistência muito próxima nesses casos de maternidade, né, então eu acho que é mais positiva do que negativa. Doutor, alguma mudança em relação ao processo de adoção com relação também à licença maternidade, o período em que a mãe tem também, por lei, o direito de permanecer em casa? A lei mexe de alguma forma também no processo de adoção? Não. No processo de adoção já era garantida a licença maternidade, né? Então, a pessoa que adotava uma criança, ela tem
o mesmo período ali de licença maternidade. Como a gente não tem essa situação de parto e normalmente não tem, né, a situação de parto e de internação, eu não vejo muita aplicação dessa lei nesses casos, né? Mas as mães que adotam, elas têm o mesmo direito de licença maternidade que as outras trabalhadoras. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o doutor Lúcio de las Casas, advogado, coordenador da área trabalhista do Marcelo Tostes Advogados. Para a gente finalizar, doutor, quem eventualmente não tiver o direito cumprido pelo empregador, a mãe que não tiver respeitado o prazo da licença maternidade, qual o caminho legal, quais são os direitos que essa pessoa pode buscar na justiça? Essas pessoas, elas podem buscar os sindicatos, elas podem buscar o Ministério Público do Trabalho, né, e podem buscar também a justiça, né? Problemas envolvendo ali a licença maternidade, eles geram até dano moral, né? Então essas pessoas têm direito a recorrer à justiça, né, para que o seu direito seja garantido. Doutor, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe do escritório Marcelo Tostes. Obrigado, Heitor. Obrigado, Nath. Um bom dia para vocês. 10h41. Um outro decreto também publicado nesta semana diz respeito a regras para pensão a filhos de vítimas de feminicídio, Nath Luquezzi. Isso, filhos e dependentes menores de 18 anos, órfãos em razão do crime de feminicídio. Foi publicado então esse decreto no Diário Oficial da União na terça-feira, ontem, dia 30. A pensão especial garante um salário mínimo mensal, atualmente de R$ 1.518 a esses órfãos. Então, quem tem direito? O decreto define que o principal requisito para a concessão do benefício, a manutenção e a revisão da pensão especial é que a renda familiar por pessoa seja igual ou inferior a 25% do salário mínimo. No caso de a vítima ter mais de um filho ou dependente, a pensão será dividida em partes iguais entre aqueles que têm direito ao benefício. Os beneficiários devem ter, então, a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, atualizado a cada 24 meses. Os filhos e dependentes de mulher transgênero vítima de feminicídio e os órfãos pelo feminicídio que estejam sob tutela do Estado também têm esse direito à pensão especial. A pensão não pode ser acumulada com benefícios previdenciários do regime geral de previdência social ou de regimes próprios de previdência social ou também do sistema de proteção social dos militares. O pagamento da cota individual da pensão especial será encerrado quando o filho ou o dependente completar os seus 18 anos. O filho ou dependente com mais de 18 anos na data da publicação da lei não terá direito a essa pensão. Existe uma documentação também, o solicitante da pensão especial deve apresentar o documento pessoal de identificação oficial com a foto da criança ou do adolescente ou na impossibilidade deste, a certidão de nascimento. Para os filhos menores de idade, nessa situação, deve ser apresentado um dos seguintes documentos que relacionem o fato a um feminicídio: auto de prisão em flagrante ou a denúncia à conclusão do inquérito policial ou a decisão judicial. Se a pensão for devida a um dependente da mulher vítima de feminicídio, esse também deverá ser apresentado o termo de guarda ou de tutela provisória e definitiva. Brasil bateu recordes de feminicídio em 2024. Foi o maior número da história. O crime tipificado assim no Código Penal é relativamente recente. Foi em 2015, durante o governo Dilma Rousseff, que houve a colocação do termo feminicídio no Código Penal como um agravante para um homicídio cometido contra a mulher pela condição dela ser mulher. O trabalho realizado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no mês de julho, o número mais recente que a gente tem. Então, em 2024, 1.492 mulheres foram vítimas de feminicídio. Isso representa uma média de 4 mortes por dia. 4 mortes por dia. A cada 6 horas, uma mulher é morta por um ex-companheiro, por um ex-namorado, por alguém que se sentia dono, proprietário dessa mulher, por alguém que achava que tinha o controle absoluto, inclusive depois do fim do relacionamento. Esse dado consta que o Brasil é o 5º país em mortes violentas de mulheres no mundo. E aí a gente vê algumas autoridades
com discursos que particularmente me assustam, com discursos que eu não esperava ouvir da boca de uma mulher. Nós vamos colocar para você uma declaração feita por uma vereadora eleita na cidade de Borba, município do interior do estado de Amazonas. É a vereadora Elizabeth Maciel, do Republicanos. Ela é conhecida como Betinha. A fala dela gerou uma enorme repercussão no Brasil, em páginas internacionais, porque ela simplesmente decidiu ocupar o espaço dela como parlamentar, como representante do povo, para fazer o seguinte discurso. Com toda sinceridade, eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Sim, quando o homem bate na mulher, eu aprovo. Mas eu também sou contra, como mulher. A mulher também tem mulher que merece apanhar. Tem sim. Porque, sabe por quê? Às vezes eu já presenciei casos que a mulher se bate ela mesma para condenar o homem. Eu já presenciei. Eu digo com toda sinceridade, eu aprovo, eu sou a favor da violência contra a mulher. Essa fala não é de inteligência artificial. Eu chamaria a fala de burrice natural, na verdade. A vereadora Elizabeth Maciel, do Republicanos do Amazonas, a Betinha, gravou um vídeo pedindo desculpas após afirmar esse absurdo que você ouviu agora na Câmara Municipal de Borba, no interior do Amazonas. Ela já havia se envolvido num episódio de agressão no plenário em 2012. Na ocasião, inclusive, sessão transmitida pela TV Câmara, ela trocou socos com a vereadora Yolanda Andrade, na época no PCdoB, enquanto o filho e sobrinho da vereadora Yolanda também entraram na confusão e a agrediram. A fala, feita no início desta semana, no plenário, gerou repercussão, como eu disse, nas redes sociais, e ela afirmou que de forma alguma foi intenção da vereadora justificar ou naturalizar qualquer forma de violência. Diz que foi extremamente infeliz da maneira como se expressou e lamenta profundamente que as palavras possam ter causado ofensas, especialmente às mulheres. A vereadora também disse que irá refletir sobre o ocorrido e se comprometeu a agir com respeito nos próximos discursos. Diz que esse episódio vai servir como uma reflexão pessoal e política, se comprometendo a agir com mais responsabilidade com o cargo que ela tem. A Câmara Municipal e a Prefeitura da cidade de Borba, onde esse caso aconteceu, onde essa fala foi proferida, se manifestaram. A Presidência e a Procuradoria Especial das Mulheres na Câmara Municipal de Borba afirmaram que as falas registradas em sessão oficial são absolutamente inaceitáveis e não condizem com os valores da Casa Legislativa, que deve ser espaço de respeito, diálogo democrático e defesa intransigente da dignidade humana. Já a Prefeitura de Borba afirmou por meio de nota entender que a vereadora em questão errou durante a sua fala e, por ser mulher, também tem o direito de se justificar e reconhecer tal erro. Nossa gestão, contudo, mantém um compromisso intransigente com a proteção feminina. Dá para deixar bem claro aqui, dá para entender bem que ela é vereadora aliada da prefeitura que tentou dar uma amenizada, tipo, ela errou, mas vamos dar o direito dela a pedir desculpas. Esse é o tipo de discurso que, além de não acrescentar nada, ele atrapalha todo um trabalho feito pelas mulheres do Brasil para conseguir direitos básicos. O primeiro deles é o de sobrevivência. O segundo é o de respeito. E o terceiro é o de credibilidade nas próprias falas. Quando uma mulher faz uma denúncia na delegacia ou ela faz uma denúncia pelo 180, ela precisa ser ouvida e precisa ter credibilidade. Quando uma mulher, vereadora, faz uma afirmação dessa, eu já vi mulher se batendo de propósito, ela dá uma carta para os homens agressores utilizarem como um super trunfo numa hora em que eles estão cometendo crimes. Esse depoimento dela, pedir desculpa, não faz voltar atrás. E pedir desculpa não significa que ela mude um pensamento que, infelizmente, ainda está muito comum na nossa sociedade.
10 minutos faltando para as 11 da manhã. Um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais para você aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O reitor da Unicamp, Paulo César Montanher, anunciou uma rescisão unilateral do acordo de cooperação da universidade com o Instituto Tecnológico de Israel, em protesto ao que chamou de genocídio na faixa de Gaza. De acordo com um documento que tratou da rescisão, o reitor revelou que a Unicamp vinha acompanhando com preocupação a escalada das ações do governo israelense contra o povo palestino, mas argumentou que a situação se deteriorou, violando os direitos humanos e a dignidade da população palestina. A Unicamp já vinha se manifestando contra a situação em Gaza em 2 outras oportunidades, mas o rompimento com o Instituto Tecnológico é uma reafirmação de seu posicionamento contrário ao genocídio da população palestina, reforçou o reitor. O convênio entre as 2 instituições tinha como objetivo fomentar a cooperação acadêmica por meio de projetos de pesquisa em comum ou intercâmbio de pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí o Conexão Revenda Interior Paulista 2025, o primeiro grande evento voltado aos postos de combustíveis do interior. Serão 2 dias de conteúdo intenso, com palestras, painéis, soluções práticas e feira de negócios com os grandes players do mercado. Dias 30 e 31 de outubro, no Expo Dom Pedro em Campinas. Acesse em conexãorevendapaulista.com.br. Realização Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos, Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 53 minutos. Você participa conosco do nosso Manhã Bandeirantes. As mensagens vão chegando, daqui a pouquinho a gente vai separar os assuntos e colocar você também para dar a sua opinião, prestar serviços para os nossos ouvintes. A gente sempre convida você, por exemplo, que está trafegando pelas ruas da cidade, você que está no transporte público, encontrou algo diferente no seu caminho? Mande para a gente pelo nosso DDD 19 971021493. 971021493. Mensagens de texto, mensagens de áudio, que daqui a pouco o Leandro Lopes vai disparar para você aqui nos trabalhos técnicos da equipe comandada pelo Gil Kleber. Campinas divulgou recentemente, através da Secretaria de Saúde, um dado sobre as interdições em clínicas de estéticas. Número que vem aumentando consideravelmente nesse ano de 2025, em comparação a 2024. Entre janeiro e agosto, por exemplo, foram 10 estabelecimentos fechados por irregularidades. No ano passado, apenas um
tinha sido interditado. Ou seja, a fiscalização aumentou, novos locais foram descobertos e isso já mostra um caminho que precisa ser redobrada atenção para quem for procurar esse tipo de procedimento. Para a gente entender um pouco mais sobre quais são as regras para esse setor, quais são os principais cuidados que uma clínica tem na hora de receber um paciente, de receber alguém que vai passar por um procedimento estético, a nossa convidada nesta manhã de quarta-feira aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes é a Renata Mangueira, proprietária da clínica Oligoflora Campinas. Renata, muito bom dia. É um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Muito bom dia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Para quem trabalha nesse setor, acredito que ter mais fiscalização seja uma forma de também demonstrar segurança para quem está com tudo regularizado. Pega de surpresa, assusta ver um número alto como esse de tantas clínicas fechadas, vendo que existe uma concorrência que não segue as normas padrões? Com certeza. A fiscalização ela é muito importante para o consumidor. Hoje, muitas profissionais da área se formam e existe toda uma regra para uma clínica de estética funcionar. Então, esse aumento da fiscalização eu considero muito importante para que o consumidor tenha segurança em relação ao ambiente que ele vai entrar, quem vai cuidar dele, porque não é só a estética, é a saúde estética da pessoa, né? Então, é muito importante que a fiscalização aconteça. Para ter uma clínica estética, pelas regras do Brasil, pelas regras em Campinas, não sei se há alguma diferença específica, o que precisa ter e quais são as normas que vocês precisam seguir rigorosamente por ter fiscalização? São muitas normas e regras, eu vou resumir para você aqui em relação à nossa experiência, tá? Mas primeiro ponto que todas as pessoas, o consumidor, ele precisa estar atento antes de escolher a clínica que vai cuidar da saúde estética dele. Toda clínica, ela tem que ter o CNPJ regular. É o primeiro passo, essa clínica ela tem que ter um cadastro, ela tem que ter um CNPJ. Pontos muito importantes, que eu vejo que pega muito mediante as fiscalizações. O alvará da vigilância sanitária tem que estar muito em dia. E assim, não é somente você ter um alvará. Anualmente, você precisa regularizar. Então, às vezes, eu vejo que algumas, na fiscalização, pega-se muito clínicas que não estão com os prazos em dia. Então, não basta ter o alvará, você tem que estar com os prazos em dia, tá? Outro ponto também, os profissionais da área. Existem vários procedimentos que não podem ser realizados por clínica de estética. Por exemplo, os procedimentos mais invasivos, cirurgias, né? As clínicas de estética com os profissionais capacitados, elas trabalham com minimamente invasivos, eletroterapias, terapias manuais. Se for uma clínica de estética que trabalha com minimamente invasivo, ela precisa ter um biomédico esteta pós-graduado, cadastrado no Conselho Regional de Biomedicina. Esse cadastro também, ele tem um vínculo junto à vigilância, então a empresa tem que ter essa documentação. A empresa ela tem que ter um cadastro junto com o profissional técnico responsável que vai executar o procedimento no cliente. O que seria menos invasivo? Dá um exemplo de um procedimento desses menos invasivos. Um botox, um preenchimento, um bioestimulador de colágeno, são procedimentos minimamente invasivos. E aqueles mais invasivos que aí precisa de uma restrição, quais seriam, por exemplo? Por exemplo, uma lipo. Uma lipo é um procedimento invasivo. Até mesmo teve, recente até, a questão do peeling de fenol, que é um peeling extremamente agressivo. Clínica de estética não pode fazer peeling de fenol. É um médico que tem que fazer isso. Então, minimamente invasivos são esses procedimentos. Um botox, uma enzima, né, um bioestimulador de colágeno que dá um up na pele. Nath Luquezzi, estamos conversando com Renata Mangueira, proprietária da clínica Oligoflora Campinas, a respeito desse aumento nas interdições de clínicas estéticas em Campinas, para a gente entender um pouco mais sobre o funcionamento desse setor. Bom dia. Eu acho que uma das questões são as redes sociais também. Muitas pessoas são atraídas por preços que são estratosféricos, aquele antes e depois que você olha e fala, talvez isso não seja real. Como que as pessoas também podem, através da rede social, encontrar uma clínica de estética que seja real, que você possa entender que aquele resultado é possível de ser alcançado? O que a pessoa precisa olhar nesse momento? Na rede social, hoje, gente, eu acho muito importante, assim,
o consumidor, ele investigar quem está por trás. Por exemplo, lá no Oligoflora, eu estou no dia a dia com a minha equipe, já estou no mercado há 16 anos, eu estou presente na clínica, eu escuto o cliente, escuto as necessidades dele. Preciso identificar também nas redes sociais localização, se tem o CRBM ou o número de cadastro do técnico responsável da clínica de estética, porque toda clínica de estética tem que ter. Isso ali você já coloca no feed, inclusive é uma orientação que a gente recebe do Conselho de Biomedicina para as clínicas que tem biomédico, né, na equipe. E identificar, né, endereço. Antes de realizar qualquer procedimento estético, é necessário realizar uma avaliação milimetricamente pontuada, pautada em cima da saúde. Então, antes de fazer qualquer procedimento lá na clínica, a pessoa passa por uma avaliação. E na avaliação, você já conhece o ambiente. Eu acredito, assim, que uma clínica de estética, de cara, você já percebe sobre o ambiente. É limpo? Os profissionais estão adequadamente uniformizados? Existem os materiais de IPIs, né, ali adequados, como luva, caixinhas de pérfuro cortante. Eu vejo que tem uns detalhes assim bem simples que dá para o consumidor olhar e entender uma organização. Por exemplo, lixo. Não é um lixo só. Dependendo do modelo de clínica, tem que ter ali na sala 2 tipos de lixo. Um lixo comum e um lixo infectante. No lixo infectante, não é qualquer pessoa que pode recolher, porque tem agulhas ali, pode conter sangue na composição. Então, por exemplo, hoje lá na clínica eu adotei, hoje não, né? Todos os anos de carreira aí aqui em Campinas, 6 anos nós estamos ali no Nova Campinas, existe uma empresa especializada que faz o recolhimento desse lixo, porque ele não pode ser descartado em qualquer lugar. Então, ficar atenta a isso, sabe? O Instagram em si, as redes sociais falam muito. Se você vê só imagem, se você não vê uma figura por trás, pesquisa mais, vai no Google, tá? Tem algum documento que é obrigatório estar logo na entrada da clínica para a gente, quando bater o olho, já saber que pelo menos o básico está sendo cumprido, Renata? Tem, não somente um, tem vários documentos. Você tem que deixar exposto o alvará da vigilância sanitária, tá? Dentro do prazo de validade, o alvará de bombeiros e o registro do Conselho da Biomedicina, né, do responsável técnico. Quem é o responsável técnico da clínica? Esses 3 são primordiais, eles devem estar ali. Ou seja, entrou numa clínica, já não viu essa documentação toda exposta, já começa a ficar com o pé atrás. E pergunta. Às vezes até está em outra sala ou está exposto numa sala específica de realização de procedimento, mas não tem problema nenhum você perguntar. Mas de preferência, já deixa na recepção, porque a pessoa chega no balcão, já olha, vê que tem alvará do bombeiro, a licença sanitária, a pessoa já fica mais tranquila. A criolipólise foi um procedimento também que viralizou muito, mas uma top model teve queimaduras por conta desse procedimento. Existem riscos, esses riscos eles são vistos através de uma anamnese, por exemplo, como você comentou. Tem como se proteger quanto a isso e ter um bom resultado mesmo fazendo um procedimento assim, né? Com certeza. Inclusive, a criolipólise é uma das minhas tecnologias preferidas ali na clínica, porque ela é uma tecnologia que faz destruição de células, ela ajuda a mulherada a eliminar a gordura de forma não invasiva, para o público, né, que não quer fazer cirurgia. E tem que ter muito cuidado em vários aspectos. Primeiro, a tecnologia ela tem que ser registrada pela Anvisa. Segundo, todas as tecnologias, não somente a criolipólise, elas precisam ter laudo de manutenção. Então, esse é um ponto importante. Todas as tecnologias dentro de uma clínica, quando foi a última manutenção, tem que ter um laudo. Porque na visita da vigilância, eles pedem esses documentos e você já tem que estar pronta ali para apresentar. Outro ponto em relação à queimadura. Existe uma membrana protetora anticongelante descartável. Então, essa membrana ela tem que ir na área onde a criolipólise vai fazer esse processo de congelamento e destruição de gordurinha. Então, tem que estar máquina, membrana protetora descartável, não reutilizável, né? Para ter toda a segurança e não causar queimadura na pessoa. E, claro, a avaliação para entender sobre a saúde da pessoa, se ela pode ou não realizar o procedimento. Nós estamos conversando com a Renata Mangueira, proprietária da clínica Oligoflora Campinas, repercutindo esse dado da Secretaria de Saúde aqui de Campinas, com interdições de clínicas de estética que aumentaram nesse ano na comparação do ano passado.
Levantamento feito pela Prefeitura Municipal mostra que 10 espaços com esse tipo de atividade foram fechados entre janeiro e agosto, enquanto no ano passado a medida foi aplicada em por causa de irregularidades, em um espaço desse apenas. Agora, essa mesma pesquisa, esse mesmo levantamento, Renata, mostra também a interdição de 23 espaços de odontologia, incluindo os que fazem procedimentos estéticos nos 8 primeiros meses de 2025. Claro que a gente não vai entrar em detalhes sobre procedimento odontológico, porque não é a sua especialidade. Mas que tipo de procedimento um odontologista, um dentista pode fazer? Isso é autorizado? O espaço de dentista podem fazer procedimentos estéticos? Ou há um limite ali pela lei? Olha, hoje eu sei que o profissional, ele pode estar realizando, só que ele tem que ter a especialização, tá? Em relação ao espaço, os profissionais da área, ele tem que estar regulamentado. Então, dentro da profissão dele, quais são as normas, as regras para o espaço que cabe a ele? Então, clínica de estética tem né, o odontológico tem outro. Mas sim, hoje abriu bastante o leque. Num passado, apenas médicos realizavam alguns procedimentos estéticos. E hoje abriu. Hoje um biomédico pode fazer um botox. Hoje um dentista ele pode fazer um botox. Mas ele tem que estar regulamentado dentro do órgão dele e especializado na área da estética. Para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando e tiver alguma dúvida em relação à clínica que vai consultar, ao profissional que vai fazer esse procedimento, como é que essa busca pode ser feita para saber se esse profissional está apto, se a clínica está com a documentação em dia? Você falou, por exemplo, dos documentos públicos que ficam ali no espaço de entrada, por exemplo. Há algum canal pela internet, alguma forma de buscar o nome daquele profissional, um registro que possa já dar essa credibilidade antes da pessoa dar o passo seguinte no procedimento estético? Sim, hoje os sites ajudam muito, mas de preferência, se você quer ir mais a fundo dentro da clínica, você buscar o CRBM do profissional, se for dentro da estética, ou se for uma esteticista, porque todos eles possuem um código. Eles possuem um número de cadastro, um número de inscrição, cada um dentro do seu órgão. CRBM é Conselho Regional de Biomedicina. Isso. Então, através do número dele, você consegue no site buscar se ele está lá dentro cadastrado, se ele está regular e em dia com o conselho. Dessa forma, você consegue no site. Dicas importantes da Renata Mangueira, proprietária da clínica Oligoflora Campinas, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes. Renata, muito obrigado pela sua atenção. Fique à vontade para as considerações finais e espaço sempre aberto para a gente falar de assunto tão relevante como é a saúde num procedimento estético que tem que ser muito bem escolhido. Tem sim. Gostaria de agradecer vocês pelo espaço. Gostaria de ressaltar a mulherada, os homens também, porque hoje os homens têm realizado muitos tratamentos estéticos, desde tratamento para o corpo e rosto, que a fiscalização é importante. Então tem que sim ficar atento. Espero ter ajudado com essas informações de como pesquisar. Posso deixar o roupa da minha clínica? Fica à vontade. Quem quiser te seguir também nas redes sociais, pode passar seu Instagram. Quem quiser seguir a Oligoflora, é só digitar no Instagram Oligoflora Campinas. Será um prazer receber vocês. Obrigada. Nós aqui agradecemos a Renata Mangueira, nossa convidada nesta edição do Manhã Bandeirantes. Um último intervalo. Na volta, a gente coloca você também para participar dessa roda de conversa, abrindo o mês de outubro com muita informação e prestação de serviços na RB. Manhã Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Sente o peso.
RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Brasileiro pegando fogo. 11 horas da manhã, 11 minutos. Achou que a gente já tinha ido embora? Achou errado, estamos de volta. Daqui a pouquinho tem o Nossa Área com Carlos Henrique, com o timaço de Carlos Batista, repercutindo o fim da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, já projetando os jogos também para hoje. Hoje tem rodada grande, hein, do Brasileirão da Série A. Hoje começa a rodada cheia com times paulistas em campo. Finalzinho do Jornal Gente, teve até a tabela que foi divulgada, porque 7 da noite tem Palmeiras e Vasco da Gama. A Rádio Bandeirantes vai acompanhar a movimentação no Allianz Parque. 7h30, transmissão completa para Internacional e Corinthians. Às 9h30 tem Santos e Grêmio, partidas que você vai acompanhar também no nosso canal do YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E claro, amanhã, o São Paulo é amanhã. 7h30 da noite tem Fortaleza e São Paulo. Série C do Brasileiro também é carro-chefe do timaço do Batista, porque tem bola rolando no fim de semana. Ponte Preta já subiu, agora quer consolidar a sua vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani precisa vencer o Náutico, já tropeçou o suficiente, já gastou o que tinha de munição, de gordura antes do sonhado e aguardado acesso. Então é vencer o Náutico no sábado, 5 da tarde, jogo que você acompanha também com a transmissão na tela da Band. E depois o torcedor bugrino vai ficar de olho e ouvido atento aqui na Rádio Bandeirantes para Brusque e Ponte Preta também no sábado às 7h30 da noite. E aí vai precisar dar uma torcidinha para Ponte Preta.